Fala monstro, fala monstra, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Monster Hack aqui no canal mais monstruoso da galáxia, o canal do Monstrão Criativo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, já deixa seu like, já compartilha com aquele seu amigo, com aquela sua amiga monstruosa que quer aprender hacks monstruosos e deixar o design cada vez mais top. Demorou? Então, já deixa aí seu comentário, já comenta aí o que você quer aprender no canal também, tudo aquele clichê de YouTube que você já sabe, né? Então, sem enrolação, vamos direto ao ponto aqui. Você vai aprender nesse Monster Hack a criar uma arte para um anúncio. Isso mesmo, um anúncio, normalmente usado para Facebook, Instagram Ads, né? Anúncios de Facebook, esses anúncios patrocinados que você vê por aí, você tá ligado, né? Então, a temática vai ser um anúncio para uma live, né? Na verdade, uma aula gratuita. É uma arte fictícia. Criei aqui um texto fictício, mas como normalmente é usado um texto padrão para essas artes, não muda muita coisa. Normalmente é a melhor maneira de você criar tal coisa, essa coisa toda. Eu criei aqui um exemplo e, basicamente, é claro que baseando em exemplos reais que eu crio, né, diariamente, só que eu não posso revelar por questão de confidencialidade, mas eu criei aqui um exemplo para você ter como base. E se você usar as mesmas técnicas em artes reais, você vai ter resultados monstruosos. Demorou? Então bora pra cima. Vou começar aqui então criando o nosso fundo, o nosso background. Vou separar aqui a imagem. Abrir aqui a nossa imagem, esse fundo aqui de xadrez. E como a temática vai ser estratégia, eu já vou usar essa temática, né? Essa temática de estratégia mesmo, de xadrez, tem tudo a ver. E eu vou usar isso aqui como o nosso BG, né? Com opacidade, fundo preto. Você vai ver como que eu vou criar isso aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, transformei em objeto inteligente, Convert Smart Object, Ctrl C, Ctrl V, nosso arquivo aqui, Ctrl T, dimensiono, já deixo no esquema aqui. Essa foto aqui tá monstruosa, prontinha para ser um BG da hora, né? Vou pintar aqui de preto. Vou vir em image, na imagem, né? Na imagem do xadrez. Adjustments, Black White. E vou tirar a opacidade. Deixando mais ou menos lá para uns 15, 14. Para ficar algo quase imperceptível, mas quando a pessoa olha, ela bate o olho, ela já consegue ver que é um fundo de xadrez, né? Para dar aquela... As pessoas chamam de semiótica, né? Para a pessoa tomar um impacto visual. Mas isso aí fica para as próximas Monster Hacks, que é um assunto mais técnico. Um assunto mais teórico. Mas deu para entender a pegada, né? Vamos pegar aqui. Eu vou selecionar essas duas layers, Convert Smart Object, vou vir em Filter, Camera Raw Filter, colocar um granulado aqui, né, para dar uma bem de leve. No final vou colocar um granulado na imagem inteira também, maravilha, acho que assim tá bom. E aí, eu vou criar uma forma aqui que vai ser um quadrado. Só que um quadrado com arredondamento de 100. E o arredondamento eu uso aqui no 100 aqui, ó, tá vendo? Aí eu crio esse arredondamento, segurando no Shift. E vou pintar isso aqui de vermelho. Pintei de vermelho aqui, então, o nosso shape. É um quadrado arredondado, né? Isso aqui eu vou usar para complementar o nosso background. Eu vou deixar ele mais ou menos aqui, ó. Eu ainda tenho que importar a imagem do nosso modelo, né? Do Expert, do infoprodutor. Que ele vai ficar mais ou menos aqui. Preciso importar para saber onde que eu vou posicionar. Mas vai ser mais ou menos aqui que eu vou deixar essa forma. O que eu vou fazer aqui? Eu vou só colocar um pouco de Blend If em Effects, Blend Options. Clico aqui com Alt. Aliás, nem sei se eu vou fazer isso, hein? Deixa eu ver. Eu acho que eu não vou fazer isso, não. Ou será que eu faço? Deixa eu ver. Vou fazer um teste aqui, vai. Se não ficar da hora, eu tiro. Vou importar a imagem, então. E vou deixar o nosso Expert aqui do lado direito. Importei o nosso Expert e transformei em objeto inteligente. É uma pessoa que eu nem conheço também, uma pessoa fictícia. Para deixar nessa arte aqui, né? Mas normalmente o pessoal tira umas fotos assim, né? Meio com um terninho e tal. E eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Aperto Shift. E vou dimensionando, vou deixar ele mais ou menos aqui, ó. Acho que ficou legal esse efeito aqui de Blend If, ó, Blend Options. Vou deixar. Só vou aumentar um pouquinho.
jogar um pouco pro lado, nosso shape. E o nosso expert eu vou deixar ele em preto e branco, Image Adjustments Black White. Aí eu vou vir em Filter, Camera Raw Filter. Vou aumentar um pouco o contraste, textura, qualidade, só para dar um contraste a mais geral na imagem, né? E show de bola, por enquanto, a parte do background da imagem está pronta. Agora a gente pode ir para o nosso texto. Para a headline, que é o texto principal da arte, do anúncio, eu escolhi uma fonte aqui que chama Neohead, até selecionada aqui. E a frase, a palavra, né, que vai ter mais hierarquia visual aqui vai ser triplicar, porque a frase vai ser a seguinte, ó, quer ver? Deixa eu só deixar no esquema aqui. Eu vou deixar um cinza meio claro. Eu vou deixar mais ou menos aqui, a palavra triplicar. O expert eu vou deixar um pouquinho mais para a direita só. Aumentar o triplicar. E vou deixar ele abaixo do expert, como se ele tivesse um pouquinho mais ou menos aqui, ó. Aliás, não. Vou diminuir e vou deixar um pouco mais para o lado mesmo. Vai se ligando aí na composição, na hierarquia, no modo de criar e vai aplicando nas suas artes, hein? Então é o seguinte, a frase vai ser: a estratégia que fez eu... Opa, apertando Shift, né? Sempre apertar Shift para dimensionar. E vou deixar aqui, clicando 2 vezes no texto, em 100, mais ou menos. E vou pintar de vermelho essa parte. Vou deixar ela aqui, ó, essa frase. E a frase vai ser: a estratégia que fez eu triplicar os lucros do meu e-commerce. Então, para a frase de baixo, ela é um pouco menor, né? Eu vou criar um shape aqui também. Só que aqui eu vou tirar o arredondamento, vou deixar em 0. E vou pintar de preto. Eu vou vir aqui, Stroke. Vou colocar em 2. E aí, dentro desse shape, eu vou escrever o restante da headline, né? Que vai ser os lucros do meu e-commerce. Acho que é assim que escreve e-commerce. Se não for, você disfarça. E aí, eu vou deixar em branco. Vou dimensionar aqui. Vou aumentar um pouquinho. Maravilha. Estou na dúvida se eu vou deixar em branco ou vermelho. Deixa eu ver. Acho que vermelho mesmo. Não, em branco. Santa indecisão, né? E branco é melhor. E aí acho que eu vou deixar a palavra e-commerce vermelha. Aí vai ficar show. Para dar uma ênfase aqui, né? Maravilha, maravilha, perfeito. Perfeito não, né? Porque não existe perfeição. Mas, bora pra cima. A partir do texto, já está no esquema, né? Aliás, quase no esquema. Eu vou agrupar tudo isso aqui, ó. Então, Ctrl G. Lembrando que para eu conseguir fazer com mais produtividade, mais rápido aqui, eu clico aqui, eu desativo o Auto Select, né? O seu pode estar ativado, eu desativo. E quando eu quero apertar o Auto Select, selecionar algum elemento, eu aperto Ctrl. Eu consigo selecionar sem ficar selecionando a layer, né? Aí ele fica meio que bem automático essa questão de você selecionar os elementos. Demorou? Isso aumenta demais a produtividade. Então, a parte do texto já está no esquema. Eu vou deixar um pouco para baixo, né? Mais ou menos aqui. E vou escrever aqui aulão gratuito. Aulão gratuito, vou colocar em 200. Estou usando a mesma fonte, só estou mexendo nas configurações dela. Deixar aulão gratuito, só que pequenininho, né?
Mais ou menos assim. E maravilha, né? Agora a gente precisa fazer uma outra parte do texto também, que é o botão. O botão, eu vou criar mais um shape, só que aqui eu vou colocar 100 de arredondamento. E vou pintar esse botão de preto. Vou vir aqui e colocar um stroke nele. E também, voltar aqui, né? Não sei porque eu fechei. Blend Options. Other Glow. E vou reduzir um pouco a opacidade. E o texto do botão vai ser: clique e saiba mais. Que é uma coisa padrão também desses anúncios, né? Normalmente é tudo nessa pegada. Vem aqui. Vou deixar aqui, ó. Clique e saiba mais. Só que vou alinhar primeiro, né? Vou agrupar e vou deixar em cima do modelo. Agrupei errado também. Vou agrupar o texto junto com o shape. Agora sim. Diminuir um pouco o botão. E o botão, na verdade, eu vou deixar ele em vermelho também. Ó. Maravilha. E é isso. De texto, já está no esquema. De background, né? Já está no esquema do nosso fundo. O modelo já está posicionado. E agora é só a gente colocar uns elementos para dar aquele tchan na arte e fazer a nossa pós-produção. Show de bola. Para a gente partir para a parte final do nossa arte, do nosso Monster Hack, eu vou só abaixar aqui um pouco o nosso modelo. Mexer um pouco na composição. Vou pegar o grupo do texto inteiro, ó, e deixar um pouco mais para baixo também. E um pouco mais para a direita. O aulão gratuito vou deixar um pouquinho menor. E maravilha. E esse botão também eu achei muito grande. Vou diminuir um pouco aqui. Só por questão de hierarquia mesmo. Maravilha. Agora sim. Agora a gente consegue importar aqui. Aliás, faltou um detalhe. Antes da gente importar as nossas peças de xadrez, vou fazer o seguinte, ó. Selecionar o grupo, vou deixar o aulão gratuito para fora do grupo. E com esse texto aqui da nossa headline, eu vou apertar Ctrl, segurar T, né? Ctrl T na verdade, apertar Ctrl, segurar Shift também e jogar para a direita e dar uma inclinada no texto. Só para dar um efeito de movimento. Vou deixar um pouquinho mais para a esquerda só, aumentar um pouco o texto, já que ele deu essa inclinada, né? Agora é só uma questão de finalização de composição mesmo. Jogar o aulão gratuito para cá. Maravilha. É isso. Agora sim, a gente vai importar as nossas peças de xadrez para dar aquele tchan na arte. Estou com as minhas peças aqui. Isso aqui eu peguei num banco de imagens que eu assino, né, que é o FreePic. É um render 3D de peças de xadrez. Vou transformar em um objeto inteligente, Ctrl C. E vou importando aqui para cima da arte, ó. E o esquema aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar peças em todos os cantos da arte. Então, para isso, primeira coisa eu vou colocar um Other Glow nessa peça aqui. E vou colocar um Filter, Blur, Motion Blur. Para dar um efeito de profundidade na arte, ó. Aumentar um pouquinho e deixar meio que vazado para cá. O pessoal bater o olho e já sacar que tem várias peças voando aí de xadrez, né? É um efeito bem top. Agora, colocar aqui a nossa segunda peça. Transformar em objeto inteligente, Ctrl C, Ctrl V. Essa aqui eu já vou deixar aqui em cima, atrás do modelo. Porque essa aqui eu vou pintar de vermelho. E para fazer isso, eu seleciono, aperto Ctrl na layer da peça, né? Crio uma layer aqui. E essa aqui eu vou deixar como... deixa eu ver... Color... Que color? Seleciono as duas layers, Convert Smart Object, Ctrl C. Ctrl... Calma aí. Vou fazer de novo isso aqui, ó. Pegar as duas. Para fazer isso,
Para ele pegar na peça inteira, eu não posso deixar para fora do artboard. Então, vou fazer de novo, ó. Agora sim, coloco em Color. Transformei em objeto inteligente. Filter, Blur, Motion Blur. Maravilha. E agora, vou colocar outra peça aqui. Esse bispo. E vou posicionando, não tem muita regra, né? A ideia é só dar essa ideia de profundidade. Vou colocar também esse Other Glow nele. Filter. Blur. Motion Blur também. Deixar mais ou menos aqui. E o último, a última peça, é pegar esse cavalo. Ctrl V. Mesmo esquema. E esse aqui também eu vou deixar vermelho. Vamos ver se vai ficar legal. Selecionei aqui. Vermelho. Color. Filter, Blur. Motion Blur. Vou deixar aqui. Maravilha, eu vou fazer um ajuste agora, só na imagem, porque eu achei que ficou muito branco a imagem, né? Vou clicar 2 vezes no Camera Raw Filter, vou tirar um pouco o brilho do modelo. Acho que assim já vai resolver e apertar colocar um pouco mais de contraste. Show de bola, bem melhor. Agora sim, já está no esquema. O que a gente precisa fazer é finalizar a nossa arte com uma pós-produção. E para fazer isso, eu vou aqui criar uma nova layer. Ctrl Alt Shift E, Convert Smart Object, Filter, Camera Raw Filter e colocar uns efeitos de Camera Raw aqui na imagem. Contraste, primeiro, né? Claridade, textura. No efeito eu coloco granulado e colocar uma vinheta também. Reduzo um pouco o efeito, vou vir aqui. Vou colocar um Color Lookup para dar aquela finalizada total na arte. Reduzir a opacidade. E criar um outro Color Lookup. Soft Warming Look. Um dos que eu mais gosto. E é isso. Esse foi o nosso Monster Hack. Espero que você tenha gostado. Pratique aí. Não sei qual que é o seu nicho de arte. O que você está fazendo de arte aí. Mas essas técnicas você pode aplicar em qualquer nicho. Demorou? E se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. E se você quiser se aprofundar mais no design, conheça o meu treinamento, o MXP 1.0, onde você vai aprender a criar 10 artes do zero. Demorou? Vou deixar aí no link da descrição do vídeo. Tamo junto e até a próxima!